Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, se você puder dar uma passada lá no meu canal de mini contos para conhecer, eu agradeço demais. Essa semana eu estou preparando um vídeo bem legal para colocar lá no canal. Se você puder, dar uma passada por lá e se curtir, se inscreva. Eu vou deixar o endereço do canal aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Histórias Naturais, este é o título do livro de Marcílio França Castro, editado pela Companhia das Letras no ano de 2016. Bom, Marcílio França Castro é um escritor mineiro. Ele é mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, é também servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É autor dos livros A Casa dos Outros, que é um volume de contos do ano de 2009, e Breve Cartografia de Lugares Sem Nenhum Interesse, um livro de contos de 2011, ambos foram publicados pela editora Sete Letras. Acho que vale a pena você procurar para conhecer. Eu conheci a obra do Marcílio no ano de 2017, quando ele participou como convidado da Flip, a Festa Literária de Paraty. De lá para cá, eu sempre penso em resenhar algum livro dele, mas só agora calhou de dar certo, Inclusive, alguém sugeriu aqui no canal que eu falasse sobre este livro aqui, Histórias Naturais, que é um livro de contos também, É o terceiro livro de contos do Marcílio. Está dividido em dois livros, 1 e 2. E sendo que o segundo livro está subdividido em 5 partes. E a primeira parte traz 6 contos, o primeiro livro. O primeiro conto é quase uma novela, é um conto bem comprido e para mim é o melhor conto do livro. O conto se chama Roteiro para Duas Mãos e ali Marcílio traz uma história de bastidores, digamos assim, um lado B, uma história para aqueles que gostam do submundo, do underground, dos detalhes da literatura e também dos escritores, dos detalhes e, digamos assim, de notas de rodapé. Neste conto, que é narrado em primeira pessoa por um funcionário que realiza serviços mas bastante burocráticos em um tribunal, esse personagem é alguém que trabalha desde cedo datilografando documentos. De repente, então, esse protagonista é convidado para participar de filmes, principalmente biografias de escritores bastante famosos. O primeiro convite é para filmar o On the Road, e o papel do protagonista aqui desse conto é dublar as mãos de Jack Kerouac. Como ele é um exímio datilógrafo, ele consegue adaptar o ritmo de Kerouac às cenas que são necessárias no filme. Aqui, já nessa primeira dublagem de Kerouac, aparece a criatividade de Marcílio. Marcílio propõe uma teoria para essa maneira que Kerouac tinha de datilografar. Marcílio parte de um fato curioso e bastante conhecido, de que o livro On the Road foi datilografado em um único rolo de papel, e faz um paralelo entre esse rolo que contém o romance e a rodovia, defendendo então, essa é a tese de que o formato do livro é fundamental para a história que Kerouac quer contar. Bem interessante. Algum tipo de teoria ocorre quando o protagonista dubla as mãos de Hemingway, de Cortázar, de Bukowski, de Paul Auster, entre outros escritores bem conhecidos. Uma história bem interessante que traz detalhes da vida
e também da obra, né, desses escritores como ponto de partida para diversas outras histórias e principalmente teorias do narrador. A teoria de que o jeito que o livro é escrito não pode ser desvencilhado do próprio livro, né? Então, os contos vão nessa toada, né? Dando voz a personagem que eles falam que estão despreparados para contar uma história, né? Que eles não nasceram para isso, não têm o dom, né? E isso é claro, óbvio, né? Uma grande ironia, claro, porque nós sabemos, né, que não é necessário dom nenhum para se escrever uma boa história. É preciso antes perceber, né, essa obsessão dessas personagens por um trabalho bem feito. O suor, a pesquisa, a perseverança, tudo isso vai fazer com que a verdadeira arte seja criada, né? A reescrita, o trabalho árduo, né? Outro conto muito interessante neste livro aqui é intitulado Teatro, né? Nele um grande ator lá já em final de carreira, ele tem mais de 80 anos, esse ator não consegue mais diferenciar a arte da vida, né? Se é que deve haver esse tipo de separação mesmo, até acho que não. Assim, ele vive a vida no palco, atua no cotidiano, vive no cotidiano, atua no palco, tudo misturado. E apenas algumas pessoas mais próximas, principalmente os filhos, né, deste grande ator, é que conseguem diferenciar um momento do outro e até entram, né, nessas brincadeiras. Mas mesmo assim, nem estes filhos conseguem separar esses momentos o tempo todo. Outro conto que eu achei fantástico foi a História Secreta dos Mongóis, que ele está sendo vendido separadamente na Amazon, né? Nesse conto, um colecionador de mapas descobre que Gengis Khan concebeu o primeiro mapa genético da história da humanidade, um mapa vivo, digamos assim, que retrata um plano que ele teve de espalhar seu gene por um grande território da Terra, gerando filhos em várias partes, então, desse nosso planeta. Esse mapa genético, que é algo genial, acaba por ser, no final das contas, quase idêntico ao mapa territorial, mostrando que esse mapa está vivo, né? Ele é quase idêntico, a não ser por um pequeno detalhe que você vai descobrir ao longo da leitura deste conto, quase lá no finalzinho do conto. É muito interessante essa ideia de mapa vivo, né? O segundo livro traz quase que exclusivamente minicontos que tratam de fantasmas, de demônios, de coisas que são um pouco mais palpáveis também, né? Apesar de ter alguns belos momentos, alguns minicontos fantásticos que brincam com a vida de coisas imateriais em geral, nessa segunda parte o escritor é mais irregular. Ele mescla ótimos contos a outros contos não tão bons assim. O que me deu, né, uma certa impressão de uma falta de unidade nas histórias. E não só nas histórias, um pouco também na qualidade dos contos. Ainda assim são contos muito bons. Como são muitos minicontos, eu não consigo comentar aqui nesse vídeo cada um deles, mas eles seguem em geral o mesmo objetivo da obra, que é se pautar ali por pequenos detalhes, falar sobre pequenas coisas, detalhes, né? Essas coisas que passam despercebidas para a maior parte das pessoas, mas que de cara saltam aos olhos atentos do escritor ali que captura essas imagens e depois narra para o leitor. Eu recomendo muito a leitura desse livro aqui e também dos outros livros de Marcílio França Castro. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou,
eu peço que você se inscreva no canal e, se puder, compartilhe este vídeo aqui, né? Valorize a literatura brasileira, valorize os escritores brasileiros. A literatura brasileira é uma literatura excelente, de altíssima qualidade. Então, valorize o que é produzido aqui em nosso país. Muito obrigado.